Fala, meus queridos! Beleza? Matemático com o professor Gil Góes dando continuidade aos nossos estudos sobre frações. Não esquece do like para fortalecer aqui o nosso projeto, tranquilo? Vamos lá! Bom, agora nós iremos falar sobre adição e subtração de frações com denominadores iguais. Vamos lá! Para adicionar ou subtrair números representados por frações com o mesmo denominador, cuidado, nós estamos trabalhando aqui com denominadores iguais. Para denominadores iguais existe uma regra, para denominadores diferentes existe aí uma outra regra. Aqui é para denominadores iguais. Devemos somar ou subtrair os numeradores e conservar o denominador. Professor, como assim? Vem aqui comigo. Tu tem 2 sétimos mais 3 sétimos. Como é que você vai resolver isso daqui? É fácil. O que a regra diz? Quando os denominadores são iguais, observe os denominadores. São iguais? Se sim, ótimo. O que você vai fazer? Você vai somar, caso, evidentemente, tenha uma adição, ou irá subtrair, se houvesse aqui uma subtração. Como é uma adição, então vou somar. Então você vai somar os numeradores e conservar o denominador. Se atente a essa palavra conservar. É a mesma coisa que repetir, manter, tá bom? Então, como é que vai ficar aqui? 2 mais 3 é 5, conservando o denominador é 7, tá bom? Quando os denominadores são iguais, você conserva, ou seja, você repete o denominador, beleza? Vamos para mais um exemplo. 4 quintos mais 8 quintos. Mesmo processo. Se os denominadores são iguais, você conserva, ou seja, você repete o denominador. E no numerador você vai adicionar 4 mais 8, 12. Então vai ficar 12 sobre 5. Ok, vamos lá. 9 terços mais 1 terço. Como é que fica? Denominadores são iguais, então você repete, você conserva. Numerador você vai aqui adicionar 9 mais 1, 10, então vai ficar 10 terços ou 10 sobre 3, beleza? Vamos seguindo, 5 sextos menos 3 sextos. E aí, professor, como é que se resolve esse processo? Agora é subtração, não tem problema. A regrinha mesmo, tanto para adição para subtração. Você tem que se atentar aos denominadores. Se são iguais, regra se mantém. Conserva o denominador e agora você vai subtrair os numeradores. 5 menos 3, 2, então vai ficar 2 sextos. Ao aluno bonitinho que ele vai falar assim, então pronto, acabou aí, calma lá. Lembra que eu falei na aula passada que sempre que houver uma situação que você se depare com uma fração e é possível simplificar, você tem que simplificar. Repare que nenhuma dessas frações era possível simplificar. Aqui não, aqui já é o contrário, aqui vai dar para simplificar essa fração. Ixi, professor, não me lembra aí como é que simplifica. Olha, tem um vídeo lá, um vídeo anterior que eu te explico sobre isso aqui, tá bom? Mas vamos seguir aqui, Dá para dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, dá para dividir em cima por 2 e o que eu faço em cima obrigatoriamente também faço embaixo. 2 dividido por 2, resultado é 1. 6 dividido por 2 é 3. Então, 5 sextos menos 3 sextos, resultado é igual a 1 terço, tá bom? Mas repare que a regra é a mesma. 14 sobre 4 menos 5 sobre 4. Os denominadores não são iguais? Se sim, o que você faz? Conserva. Numerador, o que você faz aqui? Você vai subtrair 14 menos 5, 9. Logo o resultado vai ficar 9 sobre 4. Tá bom? Bem fácil a regra. Vai praticando aí. Não esquece que nas nossas próximas aulas será somente resolução de exercícios sobre concurso público que cobre essa ideia aqui, tá bom? Professor, e agora? Eu tenho uma adição ou subtração de frações com denominadores diferentes. Olha, eu vou te mostrar, eu dificilmente vejo isso aqui em algum canal no YouTube, que mostra essas 3 etapas para você conseguir resolver essa situação. Eu vou te mostrar 3 maneiras diferentes de resolver um problema com denominadores diferentes. É claro que você, como aluno, vai escolher a sua melhor forma de resolver, tá bom? Vamos aqui, Eu tenho 3 meio mais 1 quarto. Note que os denominadores são diferentes. A primeira etapa que eu quero te mostrar é resolvendo isso daqui através do MMC, mínimo múltiplo comum, que tem vídeo aqui no meu canal que eu te explico sobre isso, tá bom? Que eu vou logo para o processo prático. Bom, quando os denominadores são diferentes, o que você pode fazer? Você pode tirar o MMC dos denominadores, beleza? Note que os denominadores são diferentes, então eu vou extrair o MMC de 2 e 4.
Então tá aqui, ó, 2 e 4, vou tirar o MMC, vou começar pelo menor número primo, no caso aqui o 2, 2 dividido por 2, o resultado é 1, 4 dividido por 2, o resultado é 2. Vou observar que ainda é possível dividir aqui por 2. O 1 já é meu objetivo final, então só mantenho 1. 2 dividido por 2, resultado é 1. Pronto. Agora o que eu tenho que fazer? Para encontrar o MMC de 2 e 4, basta multiplicar esses números primos que eu utilizei. 2 vezes 2, 4. Pronto. O que o 4 vai se tornar a partir de agora? Vai se tornar agora o teu novo denominador. O 4 se torna o teu novo denominador. Aí o que você vai fazer? Esse processo é fundamental. Ó. Pega esse novo denominador, divide aqui, no caso, pelo 2, né? Pega o 4, divide por 2 e multiplica aqui em cima pelo 3, tá bom? Olha, processo é o seguinte, ó. Pega o seu novo denominador, divide embaixo, multiplica em cima, em cada fração. Eu tenho duas frações aqui, então vou pegar o 4 e dividir por 2, resultado multiplica em cima. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 3, resultado 6. Como aqui se trata de um operador de adição, então coloca que é adição. Professor, se fosse subtração, você iria colocar uma subtração aqui. Por isso que a regra é a mesma tanto para adição para subtração, tá bom? Fez com essa fração aqui, agora você vai fazer o mesmo processo com essa fração. Divide embaixo, multiplica em cima. 4 dividido por 4, 1. E 1 vezes 1 é 1. Então o resultado disso também é 1. Beleza, professor, e agora? É só você fazer aqui a soma aqui em cima. Ó. 6 mais 1, 7. Sobre quem? Sobre 4. O 4 você conserva aqui, você repete. Acabou o meu problema. Então, 3 meios mais 1 quarto, resultado é igual a 7 quartos. Beleza? Professor, não gostei muito desse processo. Tem outro? Tem. Que é que meus alunos comumente chamam de método da borboleta. Repare que a frações é a mesma, ó, é a mesma adição, 3 meios mais 1 quarto. Como é que eu vou mostrar para você para resolver de uma outra maneira, tá certo? Se liga, ó. O que você tem que fazer aqui, ó? Pega esses denominadores e multiplica. 2 vezes 4, resultado disso é quanto? 8. Coloca aqui embaixo, tá bom? 2 vezes 4, 8. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma multiplicação cruzada. 3 vezes 4, quanto é que é? 12. Joga o resultado aqui, ó. 3 vezes 4, 12. O operador que não é de adição, então repete a adição aqui, tá bom? Repete a adição. E agora você vai fazer o quê? Ó? Uma multiplicação cruzada aqui também, ó. 2 vezes 1, 2. Pronto. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer a adição. 12 mais 2, 14. Fica 14 sobre 8. Professor, mas os resultados são diferentes. Calma lá. Ainda dá para simplificar essa fração aqui, ó. Dá para dividir em cima por 2 e embaixo por 2. 14 dividido por 2 é 7. 8 dividido por 2 é 4. Cheguei no mesmo resultado, tá bom? Então, essa aqui é uma outra maneira de você resolver o mesmo problema. Professor, também não me adaptei com essa etapa. Então, professor, preferi a primeira ao invés da segunda. Mas vou te mostrar uma terceira forma de resolver o mesmo problema. Ó. Novamente, a mesma fração, 3 sobre 2 mais 1 sobre 4. E vou resolver da seguinte maneira. Ó. Meus queridos, se torna mais fácil adicionar com denominadores iguais ou diferentes? Evidentemente você respondeu denominadores iguais, se torna muito mais fácil. Mas aí, ó, como é que eu faço para igualar os meus denominadores? Como é que eu faço para fazer que esses denominadores fiquem iguais? Para e pensa. Peraí, professor, eu pensando bem, dá para eu multiplicar esse cara aqui por 2 e vai ficar 4. Aí os denominadores ficam iguais. Exatamente, ó. Se você multiplicar o 2 por 2, vai ficar 4. Os denominadores ficam iguais, mas não esqueçam da regra, tá certo? Não esqueçam. O que você faz embaixo, obrigatoriamente você faz em cima numa fração. E vai ficar como? Ó, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 4. Note que os denominadores agora são iguais. E com denominadores iguais faço o quê? Soma em cima e conserva embaixo. 6 mais 1, 7. Conservando embaixo, fica aqui o 4. Pronto, ó. 7 quartos, 7 quartos, 7 quartos. Aí você escolhe o seu melhor método de se resolver. Ou por MMC, ou pelo esse métodozinho da borboleta, ou você pode simplesmente igualar os denominadores, tá bom? Vamos seguindo. Professor, em multiplicação de frações,
É difícil? Bom, para mim é a mais fácil de todas. Para multiplicarmos duas ou mais frações, devemos multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Como é que fica? Ó? Eu tenho 6 quartos vezes 3 terços. E aí, como é que faz esse processo? Multiplica em cima por cima, embaixo pelo de baixo. De novo, multiplica numerador pelo numerador, denominador por denominador. Então vamos lá. 6 vezes 3, 18. 4 vezes 3, 12. Evidentemente, dá para simplificar, dá para dividir em cima por 6, embaixo também por 6. Logo vai ficar 3 meios. Tudo bem? Tem outro exemplo? Claro, né? Ó, eu tenho 1/7 vezes 4 terços. Como é que fica? Gente, multiplico de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 4, 4. 7 vezes 3, 21. Dá para simplificar? Não dá. Vamos aqui. Divisão de frações. Professor, e agora? É complicado? Claro que não, meus queridos. Ó, para dividirmos uma fração por outra fração, basta conservarmos. Lembra que a ideia de conservar é repetir, manter, tá bom? Conservarmos a primeira fração e multiplicarmos pelo inverso da segunda fração. Se liga nesse exemplo, ó, eu tenho 6 sobre 4 dividido por 3 sobre 2. Bom, a regra nos diz o seguinte, que eu devo conservar a primeira fração. Minha primeira fração é 6 quartos. Vou conservar essa primeira fração. É isso que eu vou fazer, ó. Vou pegar esses 6 quartos e vou repetir ela, vou manter ela, tá bom? Conservar é manter, tá certo? É repetir, ó. Vou conservar aqui, vou manter. Vou manter a primeira fração e agora o que eu vou fazer? Multiplicar pelo inverso da segunda fração. Minha segunda fração é 3 sobre 2 e agora eu tenho que multiplicar pelo inverso. Gente, inverso é você inverter. Quem era numerador passa a ser denominador, quem é denominador passa a ser numerador. Aí você cai o quê? Numa multiplicação de fração. E você viu agora há pouco que multiplicar fração é mais fácil de todos. Basta multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 6 vezes 2, 12. 4 vezes 3 também vai dar 12. De propósito eu coloquei esse exemplo para você gravar isso. Se o numerador é igual ao denominador, então o resultado disso é 1, tá bom? Dividindo em cima por 12 e embaixo também por 12, vai ficar 1 sobre 1. E toda fração não é uma divisão? 1 sobre 1 é o mesmo que 1 dividido para 1, logo o resultado disso é 1, tá bom? Então o número de cima é igual ao número de baixo, o resultado logo é 1, tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo, ó. 1/5 dividido para 2/7. E aí, professor? Repete a primeira fração, conserva a primeira fração e você vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Inverso da segunda é você inverter. Quem era numerador passa a ser denominador, quem é denominador passa a ser numerador. E aí é só multiplicar, né? Multiplicação de frações, multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 7 é 7, 5 vezes 2 é 10. Tranquilo? Professor, potenciação de frações. Como é que fica? Fácil. Veja como é simples, ó. Quando elevamos uma fração a um dado expoente, esse expoente deve ser aplicado aos dois termos da fração. O aluno vai, entendi, foi nada, professor. Calma, olha aqui, ó. Seguinte, note que existe um expoente, né? Um expoente e uma fração aqui. A fração é a minha base nessa minha potência. E quando nós elevamos uma fração a um dado expoente, poderia ser qualquer expoente, aqui o caso é o 2, né? Poderia ser o 3, o 4, 5, enfim, pode ser N expoentes. Quando essa situação acontece, esse expoente deverá ser aplicado aos dois termos da fração. Então, eu tenho que pegar o 3 ao quadrado e o 2 ao quadrado. Note que eu peguei o 3 meios, né? E eu peguei esse expoente 2 e apliquei para cada um dos termos da minha fração. O numerador era 3, ficou 3 ao quadrado. O denominador é 2, ficou 2 ao quadrado. Meus queridos, 3 ao quadrado você sabe que é 9. 2 ao quadrado você sabe que é 4. Acabou aqui o problema, tá bom? Fácil, ó. Professor, se eu tivesse 5 quartos ao cubo, novamente, esse expoente, que no caso agora é o 3, deverá ser aplicado aos dois termos da minha fração. Quais são os dois termos da minha fração? 5 e 4. Então vai ficar 5 ao cubo, 4 ao cubo. 5 ao cubo você sabe que é 125 e 4 ao cubo, resultado disso é igual a 64. Ou seja, você aplica o expoente
tanto para o numerador como também para o denominador. Tranquilo? Massa! Professor, e radiciação de frações? Isso é complicado? Claro que não, meu querido. Olha como é simples, ó. Calculamos a raiz quadrada de uma fração, ou poderia ser a raiz cúbica, ou a raiz quarta, a raiz quinta, enfim. Coloquei o exemplo de raiz quadrada, tá bom? Mas poderia ser qualquer raiz. Calculamos a raiz quadrada de uma fração, extraindo a raiz do numerador e a do denominador de forma independente. Ou seja, ó, eu tenho a raiz quadrada de 25 sobre 49. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou destrinchar isso daqui, eu vou separar, eu vou extrair a raiz para o numerador e eu extraio essa raiz para o denominador, ficando como? Ó, raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 49. Note que o meu radicando aqui, ó, era 25 sobre 49, não era assim? Aí, o que eu fiz agora com ele? Ó? Eu vou extrair a raiz no numerador, no caso aqui é o 25, e faço o mesmo processo aqui no denominador 49. E você sabe que raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 49 é 7. Mesmo processo aqui, ó. E, gente, estou aplicando isso para raiz quadrada, mas poderia ser raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, enfim, tá bom? Você vai extrair a raiz, tá certo? Tanto o numerador como o denominador, e daí é só resolver a raiz que você já conhece. Raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 225 é 15. Logo, a raiz quadrada de 36 sobre 225 é 6 quinzeavos. Tranquilo? Meus queridos, agora a parte mais fácil dessa aula é onde você vai curtir, comentar. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, beleza? Valeu e forte abraço!